Riders on the storm. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Qualquer hora é hora de estudar. Galera, estamos acabando mesmo, né? Então veja, a aula hoje é uma revisão suave para a gente não cair no esquecimento, né? Olha só, coloquei ali reportagem, mas vamos revisar, ok? A apostila. Primeiro tema trabalhado foi reportagem. Quando você pensa na reportagem, pensa em quê? Reportagem, aquele texto que você obrigatoriamente precisa responder à lide, né? As perguntas obrigatórias da lide. Vocês criaram o seu jornal, né? Cada um criou o seu jornal. Vamos lá corrigir a concordância? Vocês criaram os seus jornais, no geral, né? Mas cada um criou o seu jornal. Pois bem, quando você fez o seu jornal, quando você montou o seu jornal, a lide foi respondida. Onde aconteceu, como aconteceu, com quem aconteceu, o motivo, correto? E quando você tem a reportagem, você amplia, você coloca o ponto de vista de algumas pessoas que estiveram por perto. Por exemplo, na rua, o repórter chega e pergunta o que você acha sobre, aí faz a pergunta, correto? E a pessoa colocará o seu ponto de vista sobre determinada situação apresentada pelo repórter. Então veja, a reportagem, ela não é só passar a notícia, quem somente passa a notícia é a própria notícia. Quem passa somente a notícia é a própria notícia. Na reportagem, você tem um acréscimo de informações, certo? Você tem acréscimos, depois eu vou ficar fora do quadro para que vocês possam printar, tá? Tem acréscimos de informações, você irá, no caso, se você estiver fazendo uma reportagem, você irá fazer suas perguntas, você criará suas perguntas, correto? A partir do momento que você cria, a pessoa que responde coloca o ponto de vista, entendido isso? Então veja, não é difícil, né? O que percebi ser difícil é a diagramação. Mas veja, reportagem não tem dificuldade. É informar, passar informação com acréscimo de informação, uma vez que você fez o quê? Uma vez que você foi lá, interpretou algumas pessoas que apresentaram os seus pontos de vista sobre aquela situação perguntada a elas. Assunto polêmico? É uma polêmica, né? Por que o assunto polêmico é uma polêmica? Porque o assunto polêmico, ele gira em torno de algo que muitas pessoas divergem. Gostaram da palavra que eu utilizei? Foi proposital. Sabe por que eu utilizei essa palavra? Porque o trabalho realizado em casa para a nota, muitos ficaram na dúvida sobre o que era divergência, né? Então, se divergem, palavra que eu costumo utilizar nas aulas, é porque tem ideias contrárias, tem determinado conflito. Aí dependerá daquilo que você esteja ou estiver lendo, chegar a determinada conclusão. Então, assunto polêmico, por exemplo, existe o assunto polêmico que é falando sobre a droga, o uso das drogas. Como assim o uso das drogas? Determinados medicamentos. Os medicamentos também são drogas. Vocês devem saber disso. Tanto é que, veja, quando se compra o remédio, se compra na farmácia. Se você não comprar numa farmácia, você compra numa drogaria. Ou seja, quando você pensa em nome drogaria, será que você nunca pensou que esse nome é derivado da palavra droga? Por quê? Tem vários compostos ali que formam algo, né? Que no nosso caso, graças, né, vem em nosso benefício. Se não estamos passando bem, vamos à farmácia ou drogaria comprar um medicamento que nos faça ficar melhor, correto? Quer ver? Não estou colocando ponto de vista nem criando polêmica. Gostou dessa? Não estou criando, até porque não tem como debater sozinho, então eu só vou colocar porque é um fato. Olha, o aborto é um assunto polêmico. Há quem seja favorável, há quem seja contra, certo? Quem é contra, geralmente coloca que é contra porque está tirando uma vida. Não é justo, aquela criança não pediu para nascer.
Agora, quem é favorável, somente estou exemplificando aquilo que já é visto, lido, ouvido na mídia, ok? Aí, o contra, eu falei, não deve tirar, correto? Por este motivo, muitos alegam esse motivo. Outros dizem que deve sim retirar, por quê? Porque a mãe, ela, por exemplo, pode ter sofrido um estupro, né? Abuso sexual, correto? Então, assim, ela foi, assim, abusada. Ela não foi por livre e espontânea vontade, então é complicado, certo? Aquela criança que vê ao mundo a fará lembrar de algo que não é legal, entendido? Então, é um assunto polêmico. Essa é uma colocação. Ou então, porque, e vocês já me falaram isso na sala também, né? Nós fizemos um debate, você falou, não, isso é uma polêmica, né? Um assunto polêmico também, deixa eu ver outro com relação a isso. Deixa eu ver o que vocês falaram em sala, que eu quero me recordar, que já tem tanto tempo que nós não nos vemos, né? Não nos vimos faz tempo. Vemos, olha a conjugação verbal, hein? Por exemplo, a criança, ela já está doente. Ela vai nascer e ela vai morrer, porque ela está lá dentro, mas ela está com uma doença que a fará falecer poucas horas depois ou poucos dias depois. Então, a mãe ou a família entra na justiça para que interrompa a gestação. Mas, olha, há o lado positivo, no caso, positivo não, há o lado contra e o lado favorável, entendido? Então, torna-se uma polêmica. Afinal de contas, o que você acha? Eu não acho nada. O que você acha? Mas é um tema polêmico, correto? Entre outros tantos temas polêmicos que existem por aí, entendido? Então, veja, política, verdade, futebol, nossa, religião, cruzes, são vários temas políticos também, até porque tem um lado política, a esquerda e tem a direita, cada um tem o seu ponto de vista, mas no final deveriam todos pensar da mesma forma, né? Estamos em momento político, esse é um fato. Futebol, nossa, imagina como é conflituoso, né? Só imaginem, nós em sala, aí eu estou lá, chego, meu time venceu e aí tem lá um na mesa com o estojo, você perdeu, né? Brincadeirinha, né? Claro que eu não faço isso, mas veja, quando meu time vence, o fato que agora ele não anda bem, regular para ruim, nossa, está com uma boa pontuação, mas está decepcionante. Então, veja, o que ocorre? É difícil? Aqui em casa, eu sou Flamengo. Agora eu estou dizendo meu time, né? Vocês já sabem. Meu marido é Vasco. Então, veja, vamos assistir ao jogo. Cada um, eu divido o espaço, ninguém passa aqui. Esse espaço aqui é meu, esse espaço ali é seu. Então, cada um fica com o seu espaço e não invade. Porque nesse momento nós sabe, não dá certo, porque ele vai falar mal do meu, eu vou ficar ouvindo, eu vou querer falar mal, então cada um fica no seu. Como se estivéssemos no Maracanã, cada um na sua torcida. Certo? Para você ver como é que é, né? Para vocês verem como é. Então, já é complicado. Religião. Quantos problemas ainda existem? Eu costumo dizer em sala, vocês devem lembrar disso também, religião, cada um tem a sua. Deus, eu penso e eu falo em sala, Deus é aquele que nos faz bem, nos faz feliz, nos faz bem, a palavra dele nos faz bem, não é do mal. Então, não interessa qual é aquela que você vai seguir, desde que você se sinta bem. Cada um escolhe a sua religião, se católico, se evangélico, se qualquer que seja, entendeu? Mas acontece que aquela pessoa é judia porque é ela, tá, gente? Ela é judeu, aquele ali é um judeu, o judeu, a judia. Tá, e eu acho que as pessoas devem respeitar o espaço de cada um. Ponto. Se gosta, se prefere ir para aquela igreja, ir àquela do que aquela outra, porque se sente melhor, se está ouvindo a palavra, está se sentindo bem, que bom, continue indo, está se sentindo bem, está fazendo bem a todos que estão à sua volta, então não tem problema, mas
Tantos problemas existem, né? Existem, existiram. Então, é muito complicado. É tema polêmico, correto? A escolha da religião. Muitos não conseguem entender que cada um tem a sua escolha. Se sente bem, deixa ser feliz. Tá fazendo bem? Tá fazendo bem a si? Tá fazendo bem a todos? Deus é um só, Ele é onipotente. Então, gente, é tema polêmico sempre, sempre, né? Aí quando fala-se debate, vocês por acaso assistiram algum debate? Ou os pais, vocês viram seus pais assistir algum debate? Bem, eu assisti não na TV, eu assisti pela internet. Mas assim, os debates foram assim, algo que eu não gostei. Não vi quem apresentasse propostas boas, que me fizessem acreditar, mas fui votar. Fui votar, pois é. Eu fui votar, gente. Eu voto no Rio, capital. A galera sabe que eu sou do Rio, né? Capital do Rio de Janeiro, e eu voto lá. O meu candidato ganhou? Não ganhou, não. O que eu vou fazer agora? Não sei. Agora eu tenho que verificar o que eu vou fazer, porque complicado. Olha, é muito complicado. Para vocês terem uma ideia, vocês sabem quais são os candidatos ao município, né? A prefeitura do município. Então, é complicado. Nenhum dos dois não confio tanto, mas enfim, sabe aquela história? O que eu falo para vocês sempre o que acontece quando se pensa em política, cada um tem os seus objetivos, certo? E se a maioria escolheu e foi eleito, não foi o meu, eu tentei o meu. Se o meu não deu, eu tenho agora o segundo turno para poder escolher, certo? Se o meu vencer, show. Se o meu não vencer, eu tentei. Mas isso não quer dizer que eu vá falar mal dos outros, entendeu? Porque eu fiz a minha parte. Mas a democracia é aquela onde o povo escolhe o seu governante. Se o governante, se os prefeitos que estão ali para o Rio for alguém, no caso será alguém que não era da minha vontade, não posso fazer nada, gente. Eu só tenho agora que escolher um dos dois, certo? Eu tenho que analisar as plataformas deles, o que eles estão apresentando, para ver qual eu vou votar, certo? Por quê? O povo escolheu. Eu não estou falando que o povo fez errado ou que fez certo. Eu sei que cada um escolhe o seu ponto de vista. O meu não foi, agora eu tenho que escolher um desses dois para. Se será bom ou não, espero que seja bom, certo? Então, veja, a democracia, o povo escolhe. Não são pessoas que, assim, por exemplo, como no rei, rainha, não tem um grupo só que vai chegar e vai escolher. Por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, conhecido como STF. Quem escolhe os ministros, você sabe quem são? É o presidente no momento eleito pelo povo, certo? Esse é o único que nós, né, Supremo Tribunal, é o único grupo que nós não vamos lá e escolhemos. Esse é o grupo que nós escolhemos, mas escolhemos o presidente. E a partir do momento que o grupo maior votou e escolheu aquele presidente, se estiver alguém em época de aposentadoria, como está acontecendo agora em 2020, e o atual presidente escolheu uma pessoa para ocupar aquela cadeira, se a pessoa, suponhamos que eu tenha votado, para ficar mais fácil para vocês entenderem, suponhamos que eu tenha votado no atual presidente. Então, eu estou dando todos os votos de confiança a ele, por mim, dado, eu espero sempre que ele escolha, ou melhor, que ele faça as melhores escolhas, certo? Então, se alguém do Supremo Tribunal Federal, os ministros que tanto têm se falado na TV, né? Aqueles que usam uma roupa preta aqui por cima, vocês já prestaram atenção? Falam português, já prestaram atenção também? A galera sabe que eu gosto da área de direito também, então assisto bastante. Aí o que acontece? Se eu tiver votado
no Bolsonaro, é exemplo, não estou dizendo em quem votei, nem nunca vou dizer, né? Vocês sabem que eu não falo. Então, veja, escolhi, então eu dei a ele plenos poderes para escolher tudo que seja, que ele ache que seja bom para o Brasil. Se tem um ministro se aposentando, 65 anos, ou porque, por exemplo, esse que se aposentou há pouco, ele também saiu mais cedo por problemas de saúde, certo? E o atual presidente precisou escolher um para sentar naquela cadeira. E ele escolheu. Se o povo votou, é porque confia nele. Se confia nele, ele escolhe uma boa pessoa. Espera-se, sempre assim. Por quê? É o único lugar que nós não escolhemos. E não sei se vocês sabem, o Supremo Tribunal Federal, ele também é conhecido como corte. Já ouviram falar? Quando vocês ouvirem falar em corte, vocês deverão lembrar do Supremo Tribunal Federal. Supremo Tribunal Federal que é composto por ministros. Ministros estes que são escolhidos pelo presidente. Isto também, assim, só é escolhido se a vaga houver. Se não tem vaga, não troca, não escolhe ninguém. Não é pegar, não quero você e não gosto desse ministro aqui e tchau. Não, não é assim. Ele, uma vez escolhido, ele ficará lá até o momento da sua aposentadoria. Chegou a aposentadoria, tem presidente ali que agora terá que escolher um para ocupar esse espaço, certo? Para vocês verem só como é que é. Então, o Supremo Tribunal Federal, que é conhecido como STF, é também chamado de corte. Então, se vocês ouvirem a corte, não, o Brasil não tem corte não, só tem corte lá no Reino Unido, que tem a rainha. No Brasil é democracia, presidente, deputado, prefeito, governador. Não é assim não, nós é que escolhemos, não é igual rei e rainha não. Então, a corte, ela é composta pelo Supremo, para que vocês não se esqueçam, Supremo Tribunal Federal. Certo, gente? Certo? E aqui quem escolhe? Quem é que escolhe a corte, gente? Quem escolhe que é composta aqui? Tem a composição, ela é composta por ministros. Ministros estes que são escolhidos, ou vou colocar assim, ministro, se houver, no caso, se na época de um determinado presidente, 2 vagas estiverem ali, ele escolherá 2 pessoas. Se uma, só poderá escolher uma, né? Que são escolhidos por quem? Esse aqui, ministro, eles são escolhidos, ou escolhido, pelo presidente. Pelo presidente regente, né? Que está no mandato. Certo, gente? Entendido? Entendido? Então, isso aqui, a escolha não há o que reclamar. O presidente, esse aqui, esse presidente aqui, o povo escolhe. Aqui é o povo que escolhe. Aqui existem as eleições. É diferente do Supremo Tribunal Federal, que é composto pelos ministros, né? Escolhido pelo presidente. Regente, por que regente? Porque é o presidente que está naquele momento, naquele mandato, ok? Mandato, com testatu, não é mandado não, mandado tipo mandado de prisão, certo? Mandato, certo? Entendido, gente? E veja, por que eu entrei nesse detalhe aqui todo? Porque eu estou falando de assuntos polêmicos, certo? Tem vários, que é a política, então, nossa. Então, tem um lado da esquerda, tem um lado da direita, e é um caso sério. Mas é interessante, eu gosto. Vocês sabem que eu gosto, até porque a política é uma matéria de atualidade. Sempre, sempre. Porque tudo que acontece no meio
no âmbito da política, no meio político, ela vai resvalar na economia, que vai resvalar no nosso dia a dia, sempre, sempre. Então, é necessário que nós saibamos um pouquinho, pelo menos a base do que é a política e que estejamos sempre acompanhando para que não fique assim, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Por exemplo, falei para vocês da eleição, tema polêmico no meu caso atual, por quê? O que eu escolhi não foi, mas agora eu tenho que optar nos dois que ficaram. É uma polêmica e você vai e assiste ao quê? A um debate. Política debate. Provavelmente haverá algum debate entre os dois lá do Rio, que é o Eduardo Paes e o atual prefeito Crivella. Eduardo Paes, que já foi prefeito, e o Crivella, que é o atual prefeito. Foram os dois para o segundo turno. Então eu preciso analisar para ver em quem vou votar. Porque serão mais 4 anos. Então é necessário sempre, vocês quando chegarem o seu dia de ir a voto, vai demorar um pouquinho ainda, né? Mas quando chegar o seu dia, você terá que analisar sempre, porque são 4 anos com aquela pessoa. Por exemplo, o Wilson Witzel, né, cometeu, pelo menos estão apurando, né, erros cometidos que foi solicitado o impeachment dele, para vocês verem como é. É complicado, política é complicado, mas é necessário que estejamos sempre acompanhando para saber o mínimo do que pode vir a acontecer, porque o que acontece no nosso país, né, é motivo, sim, o que acontece hoje pode ser porque o Brasil está aliado a algum outro país, ou porque o nosso país depende muito de outros países, certo? Então, tudo está ligado à política, tudo tem um porquê. É necessário que acompanhemos o mínimo possível. Debate, vocês lembram do debate? Debate regrado principalmente. Debate regrado é aquele que uma pessoa faz conta que sou eu, né? Pessoa, eu vou sortear ali na hora, eu vou peguei aqui meu estojo, né? Vou pegar e vou sortear a pergunta. E a pergunta é tinta de caneta, né? Meio ambiente. Então, meio ambiente, a pergunta vai para a pessoa tal. E coloca de volta, né? Assim como. E faz a pergunta. Pergunta. Agora ele vai, a mesma pergunta vai e o outro responde. Se falar mal, então tem direito à tréplica, né? A réplica, a tréplica, certo? Se falar mal, o que eu quero dizer com falar mal é agredir o outro candidato, porque tudo deve ser realizado dentro do respeito, respeitando sempre o seu oponente, certo? Sim, oponente, porque vamos supor, como eu estou colocando o capital Rio de Janeiro, Eduardo Paes e o Crivella, eles não podem ficar falando mal um do outro toda hora, porque isso dará direito de várias respostas, né? Aí, por exemplo, tem a réplica e tem a tréplica. Quando um se sente ofendido, uma pessoa que não é aquele que está mediando vai avaliar se deverá abrir o espaço para a resposta do candidato, que é o oponente, aquele que falou o que não deveria, de repente, que o ofendeu. Pois é, aí passou até da tréplica. E aquele, ele vai e responde, e o outro não pode falar nada, simplesmente calar. Às vezes dão direito a falar também, aí complica, vai falando, e no final das contas fica no mesmo, infelizmente, né? Eu só peguei só como exemplo, tá, gente? Mas veja, é assim, isso é a política. O debate, na sala faríamos o debate, com certeza, mas como nós estamos na sala, eu fico aqui falando com vocês, como se vocês estivessem aqui na minha frente. Eu fico olhando os rostinhos aqui, quem está sentado aqui nas minhas fileiras, imaginando a sala de aula. Certo, galera? Bem, eu fiz uma revisão. Quando eu falei de assunto polêmico, eu indiretamente já introduzi a matéria debate. Por um acaso, trabalhei um pouquinho de política com vocês, que é sempre bom que saibam um pouco, tá? Isso aqui principalmente porque falam demais. Aí quando falarem sobre STF, vocês vão lembrar que a sigla
é Supremo Tribunal Federal. Lembra o que eu falo na hora de uma redação? Você vai lá colocar, por exemplo, tá lá, você está fazendo um texto, faz de conta que aqui tem um texto, tá? Aí você coloca a sigla STF, aí bota vírgula, não precisa desse espaço todo. Aí você vai escrever o que é para que seja compreendido, vírgula e sai continuando, isso é um aposto, certo? Para explicar o que é. Então, hoje nós vimos um pouco do Supremo Tribunal Federal. Expliquei a vocês o que é a corte, que tanto se fala. Gostaria muito de estar com vocês para nós podermos fazer debates na sala, seria muito melhor do que eu falando aqui sozinha. Como é composto, como são escolhidos ou como é escolhido e quem escolhe, certo? A partir do momento que o povo escolhe, é porque acredita nele. E se houver a vaga, como é depositado a confiança a esta pessoa, espera-se que escolha bem, porque ficará aqui no Supremo até a sua aposentadoria, certo, gente? Entendido? Então, mais tarde, quando eu quiser fazer um trabalho com vocês, em sala ou no papel, vocês poderão entender e responder tudo isso. Então, olha só, galerinha, só para aviso, fiquem sempre conectados com aquilo que se chama atualidades. Porque quanto mais conhecimento você obtém, mais fácil fica para você fazer uma ótima redação. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Introduzir matérias dentro daquilo que nós já víamos para trás, certo? E se vocês gostaram, deixem comentários, sigam lá no meu canal do YouTube, Valéria Mesquita. Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima. Ah, não, esqueci o quadro, né, gente? Deixar o quadro aqui um tempinho para vocês olharem, printarem, né? Deu, né? Até a próxima, galera!